A graça e a paz para você que está nos assistindo agora nesse momento. Hoje nós falaremos a respeito do tema A Palavra de Deus. E antes que você fale, nossa, mas eu estou na igreja há 70 anos e já estou cansado de ouvir falar a respeito da Palavra de Deus. Porém, antes de você pensar isso, pense comigo que esse assunto é de suma importância e eu vou trazer aqui algumas novidades. Então aguente aí. Venha comigo e vamos lá para a gente estudar esse tema que é de suma importância e que hoje em dia está sendo relegado, varrido para baixo do tapete. Hoje a gente vê diversos pastores que praticamente não usam a Bíblia para pregar. Hoje em dia nós vemos muitos cristãos procurando soluções para os seus problemas por meio de leituras seculares e abandonam a Bíblia. Dizem que ela é antiquada, que ela já é uma coisa antiga, que não tem relevância para os dias de hoje. E é isso que nós falaremos aqui hoje. O texto base que utilizaremos é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, versículos muito famosos dentro do meio evangélico. Antes de iniciar, eu já falei que muitos cristãos hoje em dia estão procurando soluções para os seus problemas em leituras extra-bíblicas. Dificilmente eles vão na Bíblia procurar respostas para os seus problemas. E isso, se acontece com os cristãos, muito mais acontece com a população em geral. Aí engloba-se outras religiões ou ateus, etc. Vejam essa pesquisa que saiu no começo desse ano de 2020, mostrando os 15 livros mais vendidos no Brasil em 2019. Alguns títulos eu não vou ler o nome, mas eu parto do pressuposto que quem está assistindo esse vídeo aqui são pessoas adultas, então vocês leem aí e a gente não pode tampar o sol com a peneira, e são livros que estão sendo vendidos e muito. Vamos lá. Primeiro, A Sutil Arte de Ligar o... de Mark Manson. O Milagre da Manhã. Do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho. Seja Brincando com Lucas Neto. As Aventuras na Netolândia com Lucas Neto. O Poder da Autorresponsabilidade. Os Segredos da Mente Milionária. Me Poupe. O Poder da Ação. Faça sua vida ideal sair do papel. Pai Rico, Pai Pobre. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Mindset. O Poder do Hábito. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O que nós percebemos com esses top 15 dos livros mais vendidos aqui no Brasil no ano passado? Percebam que os assuntos são praticamente parecidos. Você tem busca de sucesso financeiro, realização pessoal, como você ser o cara e algumas outras idiotices também que não pode ficar de fora, principalmente livros relacionados aqui ao Lucas Neto. Já fica o alerta aí, se você tem algum filho, criança aí, sobre a sua responsabilidade, evite fazer com que ele consuma conteúdos de Lucas Neto, porque ele vai estar estragando o seu filho. Mas vamos lá, percebam que é muito desses assuntos. Alguns desses livros aqui eu até li e eu queria me focar em eu queria comentar um apenas aqui, esse aqui, ó, O Milagre da Manhã. É um dos livros que são aqui, dos que eu li recentemente. É engraçado como esses livros aqui fazem sucesso, e geralmente quando eles fazem sucesso é porque eles usam princípios bíblicos. Então, quando me falaram desse livro, falaram, O Milagre da Manhã, nossa, é um livro excelente, não sei o quê, daí eu peguei emprestado e fui ler. É engraçado, porque as coisas boas que estão lá é princípio bíblico. O que o livro vai falar? O Milagre da Manhã. É para você acordar cedo, trabalhar, se dedicar, que você vai se dar bem. Esse é mais ou menos o resumo do livro. Acontece que a Bíblia já nos alerta para que a gente não seja apegado ao sono, para que nós não sejamos preguiçosos, para que nós trabalhemos como se tudo que nós fizéssemos fossem para Deus. Não acrescentou em nada. Essa é a verdade. E os outros, todos os livros aqui, como eu já disse, vai falando a respeito de como você ser bem-sucedido em diversas áreas da sua vida. Acontece que todos esses tipos de leitura, se eles não têm uma base bíblica, eles estão errados. Se tem a base bíblica, ora, por que eu já não vou na Bíblia para ler? Então, vamos estudar nessa lição o conceito do que seja a Bíblia,
vamos tentar responder a pergunta: Bíblia é a palavra de Deus? Ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Isso é uma discussão antiga, surgiu através dos liberais, lá do século XVII para frente, que dizem o seguinte: a Bíblia contém diversos erros, então algumas coisas são palavra de Deus, outras não. E isso veio progredindo até o ponto de chegarem de falar que não é palavra de Deus, é um livro comum e tudo mais. Vamos partir aqui do pressuposto que nós acreditamos que a Bíblia é um livro divino e humano, que é um livro inspirado por Deus, que é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é inerrante. Nós temos esses pressupostos. Por que eu falo que é um livro humano mais divino? Ora, porque foi um ser humano, ou melhor, vários seres humanos, que escreveram a Bíblia, porém, eles foram inspirados por Deus. Então, o que é a Bíblia? Ela é a revelação de Deus que nós acreditamos por meio da fé. Isso é importante de dizer, porque só através da fé que nós podemos acreditar que realmente o que está ali é a palavra de Deus. Você não tem como comprovar isso cientificamente. Você não tem como ir num laboratório e provar que realmente aquilo é a palavra de Deus. Então, o primeiro conceito é esse. Nós cremos por meio da fé. Agora eu falei que eu ia trazer uma polêmica aqui no vídeo de hoje para que você não pense que mas eu já ouço falar sobre isso da minha vida inteira e tudo mais. Você sabia que a carta de Paulo aos Romanos não foi escrita por ele? Você sabia disso? Agora lascou. Não, calma. Calma, porque eu vou explicar e isso vai ser importante para que nós entendamos a questão da inspiração divina na Escritura. Mas isso lá da frente, que é para você acompanhar tudo aqui, senão você já vai querer saber a resposta e depois parar de assistir a aula. Vamos por partes aqui. Então, o que a Bíblia é? É a revelação de Deus por meio da fé. Ela é a regra de fé e prática, ou seja, a Bíblia ela te traz tudo o que você precisa saber com relação à fé salvadora e também tudo o que você precisa saber para levar uma vida que agrade a Deus. Você junta as duas coisas junto. Você junta, lógico, as duas coisas junto. Desculpe a redundância. Mas a Bíblia é isso. Então ela traz tudo relacionado à fé, quem é Deus, o que você precisa fazer para adorá-lo, glorificá-lo e tudo mais, e o que você precisa fazer na sua conduta diária normal. Então por isso que nós cristãos adotamos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Por que única? Porque, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela coloca em pé de igualdade a palavra de Deus, a Bíblia, com a tradição da Igreja Católica. Resumindo a grosso modo aqui, fazendo aquele resumaço. O que isso quer dizer? A tradição são os estudiosos que interpretam a Bíblia. Mais ou menos isso. Então eles colocam no mesmo patamar os estudos lá da tradição com a palavra de Deus. Nós, reformados, não acreditamos nisso. Acreditamos apenas na Bíblia como única regra de fé e prática. Ela possui todas as respostas que necessitamos. Por que isso é importante de nós salientarmos aqui? Que não adianta você querer procurar a solução fora da Bíblia para dizer, por exemplo, qual é a razão da vida do homem, qual é a finalidade da vida do homem, para que nós viemos para esse mundo, para onde vamos, de onde viemos. Não adianta, você não tem jeito você ir procurar essas respostas em filósofos, na ciência, em nada, a não ser na Bíblia. E por que fala que ela traz todas as respostas que nós necessitamos? Porque é óbvio que a Bíblia não é um manual de todos os tipos de conduta. A Bíblia não vai falar se você deve cortar o cabelo uma vez por mês ou a cada 15 dias. Ela não vai falar se você deve comprar um aparelho eletrônico de 220 ou 110 volts. Então essas coisas, lógico, esses detalhes ela não vai falar. Mas os princípios básicos gerais, todos ela vai abordar. Em especial, ela vai nos falar sobre a existência do ser humano e o sentido da vida e nos apresentar quem é Deus. E aí vem a pergunta: nós sabemos glorificar a Deus? Porque a finalidade do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E
como eu presto honra, como eu presto adoração a Deus? Você só vai saber isso através da Bíblia, não tem outro jeito de você saber. E isso é importante pelo fato de que não é o que você acha que deve ser feito que vai agradar a Deus. Eu senti que eu acho que eu posso fazer isso e isso vai agradar a Deus. Tá na Bíblia? Se não tá, não vai agradar. Essa que é a realidade. Vamos ler o nosso texto base para que nós possamos trabalhar um pouco melhor esse tema. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é importante de nós apontarmos aqui? O início do versículo, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura. O que isso quer dizer? Quando ele escreveu isso, que foi uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu antes de ser morto, já praticamente todos os escritos, todo o Novo Testamento praticamente já estava pronto. Então é importante que nós nos atentemos para isso, porque tem gente que fala assim, não, mas quando ele falou toda a Escritura, o Novo Testamento ainda não estava pronto, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Não. Ao Antigo Testamento, sim, mas também aos outros escritos que já estavam sendo distribuídos ou andavam ali por aquela região tranquilamente ali. Então, praticamente todo o Novo Testamento já estava escrito. Então, aqui engloba toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. E aqui ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é essa inspiração? É um sopro de Deus, não é um ditado de Deus. Deus não ditou para os autores bíblicos cada uma das palavras que eles estavam escrevendo. O que aconteceu? Cada um teve o sopro do Espírito Santo e fez com que eles escrevessem a palavra autorizada por Deus. Isso também é importante para que nós levemos em conta os gêneros literários da Bíblia, porque a Bíblia não é uma coisa só. A Bíblia tem narrativa, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem leis, a Bíblia tem diversos gêneros literários que devem ser lidos como o gênero literário que ele foi escrito. E também para que nós percebamos que as características do ser humano que a escreveu se mantêm. Então a forma como Isaías escreveu não é a mesma forma que o apóstolo Pedro escreveu, ou que o apóstolo Paulo escreveu, ou que Moisés escreveu. As características se mantêm, as características humanas. Porém o texto ele é inspirado. Vai ficar mais claro quando nós formos falar a respeito da carta lá aos Romanos. Ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a importância das Sagradas Escrituras. Agora sim, vamos falar um pouco sobre a inspiração da Bíblia. Pensem comigo. Você está fazendo um curso qualquer, você e outra pessoa. Aí você pega e fala para ela assim, meu amigo, vamos dar nome, né, para ficar mais... Eu e o meu amigo Pedro. Estamos fazendo determinado curso, e eu falo para ele, Pedro, por gentileza, avise o professor que hoje eu vou me atrasar para a aula. Essa é a frase. Aí o Pedro vai lá e chega para o professor na hora da chamada e fala, professor, o Augusto me disse que hoje ele vai atrasar. O que acontece? Quem falou foi Pedro, mas a intenção é minha. Ou seja, ele falou as minhas palavras. É mais ou menos isso que é a inspiração. E se eu falei para ele, avisa que eu vou atrasar, e ele fala, ele falou que vai chegar atrasado, é a mesma coisa. Só que ele colocou um pouco da característica dele naquele escrito. É mais ou menos isso que é a questão da inspiração. Porém, quem vai estar dando o recado não sou eu, é Deus. Deus dando o recado, e o autor bíblico vai lá e escreve esse recado de Deus para nós. Agora, vamos lá descobrir por que não foi Paulo quem escreveu a carta aos Romanos. Isso está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 22. Lá no finalzinho da carta aos Romanos, você vai ter lá esse versículo, que aposto que você leu aí e passou despercebido, não prestou atenção nisso.
Não pode, hein? Tem que ler a Bíblia atentamente. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Aqui está no final da epístola de Romanos e ali está tendo vários agradecimentos. E aí, Tércio diz que ele que escreveu a epístola. Na época, era muito comum as pessoas se utilizarem de escribas ou outras pessoas para escreverem os seus textos. Então você ditava e a pessoa ia escrevendo. Agora você perceba, por que a carta de Paulo aos Romanos tem como autor Paulo, sendo que não foi ele quem escreveu? Simples, porque ele é o autor intelectual da carta. Não foi Tércio que foi inspirado por Deus e escreveu. Não, Paulo foi inspirado por Deus, ditou e Tércio escreveu a carta. Essa que é a jogada, entendeu? Então você percebe que a autoria continua sendo de Paulo, porém quem escreveu as letrinhas foi Tércio. Na Bíblia, como eu já falei anteriormente, há leis, sermões, profecias, canções, poesias, cartas, provérbios, etc. E tudo isso são gêneros literários que devem ser levados em conta na hora de você ler e interpretar a Bíblia. A Bíblia foi escrita no intervalo de 16 séculos, ou seja, dentro de um período de quase 1.600 anos, por diversas pessoas, reis, pescadores, fazendeiros, médicos, em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico, grego. E é importante nós sabermos isso para quê? Para que nós tenhamos em mente também que a Bíblia, ela é uma leitura tranquila no que importa. Você consegue, qualquer um na verdade, consegue ler a Bíblia e extrair dali o que realmente importa, ou seja, que Deus criou as coisas, que você é um pecador, que você carece da misericórdia de Deus, que Jesus veio ao mundo e morreu pelos seus pecados e tudo mais. Porém, tem textos na Bíblia que são difíceis. Inclusive o próprio apóstolo Pedro falou que o apóstolo Paulo escrevia coisas que às vezes era difícil de se entender. Então, ela é fácil no conteúdo que você precisa saber para a salvação, mas se você quiser se debruçar no estudo da palavra, é por isso que ela é maravilhosa. Não acaba. O conhecimento é impressionante o que você consegue aprender através da palavra de Deus, nas nuances da palavra de Deus. E isso é importante também que nós saibamos que esse período de 1.600 anos, diversos autores, diversas línguas, trazem dificuldades para hoje, para a nossa interpretação, porém não são impossibilidades, porque tem muitos críticos da Bíblia que falam que, tendo em vista isso aqui, é impossível querer saber o que a Bíblia quis dizer. Mas não é. Esse pessoal aí está falando bobagem. Há uma dificuldade sim, porém não há uma impossibilidade. Isso tudo também é importante para que nós saibamos também que Deus não iria preparar o seu livro com a sua palavra em 1.600 anos, diversos autores de diversas línguas, preservá-la por mais de 2.000 anos até hoje, para que alguém suba num púlpito e ignore a Bíblia, a palavra de Deus, e comece a pregar coisas da sua própria cabeça. Isso é um absurdo que acontece hoje em dia. E não só Paulo, aqui estamos falando a respeito da inspiração da palavra de Deus e falando um pouco também da sua história. Não foi só Paulo que atestou a inspiração da Bíblia. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, o apóstolo Pedro vai dizer, logo no título do capítulo, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai ver que lá em cima está escrito assim, a superioridade da palavra de Deus. É lógico que esse texto, a superioridade da palavra de Deus, não foi escrito pelos autores bíblicos, isso aí foi acrescentado depois. Mas aqui nós leremos aí a partir do versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui nós confirmamos essa inspiração divina da palavra de Deus. No tópico 2, vamos falar que a palavra de Deus ela é autoridade, porque é Deus falando para nós como Ele quer que nós vivamos. Os hebreus, desde o início, estavam cientes do maravilhoso privilégio que era ter a palavra de Deus para ler
e obedecer. Não é só ler e esquecer daquilo lá. É obedecer também. Percebam o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, aqui é Moisés escrevendo, e vocês percebam como até os outros povos reconheceriam que o povo hebreu era um povo sábio e inteligente porque tinham a palavra de Deus revelada. Então, olhe como eles lá já davam o devido valor às palavras de Deus. Lembrando que nessa época eles só tinham praticamente ali o Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Os outros foram escritos conforme o tempo foi passando. Então, mas eles já sabiam dessa importância. Isso é legal. Hoje em dia, a gente ignora essa importância e prefere dar crédito para outros autores seculares que não têm nada a ver. E a Bíblia ela é capaz de convencer o ser humano do seu pecado e de tornar o homem sábio para a salvação. Isso através da intermediação do Espírito Santo. Ela trata de todas as questões da vida humana e possui autoridade sobre todos os homens, quer nela creiam ou não. Isso é interessante porque a gente observa que a palavra de Deus ela prevalece até sobre as pessoas que não acreditam nela. É como Deus, que é soberano sobre tudo, ele é o rei do universo e ele é o rei das pessoas que acreditam nele ou não. Ela nos ensina como glorificar a Deus e ter prazer nele. Recentemente eu ouvi uma ilustração que eu achei muito legal a respeito dessa glorificação a Deus, porque hoje em dia cada um quer inventar um culto diferente a Deus, acha que agrada e começa a fazer qualquer coisa. E a ilustração era o seguinte: você é muito meu amigo, você quer me convidar para ir na sua casa para um jantar. E aí você lá pensa assim: eu acho que eu vou fazer um peixe pro Augusto, porque eu acho que o Augusto gosta de um peixe. Vou fazer um peixe aqui, um peixe assado e tudo mais. Aí a sua esposa vai lá e fala assim: não, vamos fazer uma massa para ele. Ele tem meio cara talvez de italiano, vamos fazer um macarrão para ele lá e tudo mais. Aí seja o seu filho pequeno: não, vamos comprar um lombo para ele, de porco e tal, porque é mais gostoso e tudo mais. E aí vocês ficam decidindo o que vai comprar, o que vai fazer para me agradar. E aí falam o seguinte: não, na dúvida, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os três. Vamos fazer o peixe, o lombo e o macarrão aqui. E aí eu vou lá na casa do pessoal me alimentar. Chego lá todo feliz, aí eu observo aquela alimentação e falo para ele: meu amigo, aconteceu um problema aí. Eu sei que você tinha boa intenção, você quis me agradar. Porém, eu sou alérgico a frutos do mar e não posso comer peixe. Eu tenho um problema com massa, eu como, fico entalado. E eu não gosto de carne de porco porque faz, sei lá, minha pressão aumenta. O que eu gosto mesmo é de frango. Só para vocês perceberem que a boa intenção de querer agradar não necessariamente é agradar. A pessoa que quer ser agradada, que no caso é Deus, ela que tem que nos falar o que ela quer para que nós a agrademos. E não nós descobramos o que vai agradá-lo. Então isso é muito interessante. E é a Bíblia que vai nos dizer isso. E a Bíblia, ela está sempre certa. Já tentaram refutar a Bíblia nesses 2000 anos de existência aí da Bíblia e até hoje não conseguiram. A Bíblia, ela está sempre certa. A ciência muda, a filosofia muda, tudo muda, menos a palavra de Deus. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Gálatas 1:8, aqui é o apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Então percebam que mesmo se vier um anjo pregando outra coisa, o que importa, o que vale é a palavra de Deus revelada na Bíblia. Nada pode a contradizer. Então hoje em dia qualquer coisa que surgir contradizendo a Bíblia, ignore, jogue no lixo, que não vai servir para nada. 3. A palavra ela é indispensável. Indispensável para quê? Sem a Bíblia estaríamos perdidos. Simples assim. Só por meio dela que nós sabemos como
viver nessa terra e como herdar a vida eterna. Simples assim. Sem ela, imaginaríamos como agradar a Deus e certamente erraríamos, como exemplo que eu dei do peixe, da massa e do porco. Sem a Bíblia, cada um teria sua própria opinião, como ocorreu lá no livro de Juízes. Juízes 21:25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E esse que achava mais reto geralmente eram coisas abomináveis. A tendência nossa é viver uma fé baseada nas nossas experiências particulares, mas nosso coração ele é enganoso. Por isso que nós não podemos nos basear nas nossas próprias emoções. Tem gente que diz assim: se eu estou fazendo determinada coisa e estou tranquilo, é porque provavelmente essa coisa está certa. Então você faz lá um gato da energia da sua casa e você não se sentiu incomodado. Então você começa a pensar, realmente, então acho que não é errado. É perigoso, porque o nosso coração ele é enganoso e por isso que nós dependemos da Bíblia para nos orientar, nos dizer o que é certo e o que é errado. Só a palavra, por meio do Espírito Santo, é capaz de convencer o homem do pecado. Não tem outro meio para que você seja convencido que você é um pecador e que você merecia a condenação eterna. Só a Bíblia que vai te convencer por meio do Espírito Santo que você é um pecador, precisa se arrepender e Deus ele é gracioso para te oferecer o perdão e a vida eterna. Agora, todos os erros e heresias foram, são e serão refutados pelas Escrituras. A Escritura ela está fechada, não tem como incluir mais nada nela e tudo o que aconteceu de heresia desde o passado, o que está acontecendo hoje em dia e que vai acontecer no futuro, todos já estão refutados pela palavra de Deus. Você não precisa procurar nenhum outro meio de refutar essas coisas. Por meio dela que nós aprendemos a respeito do que importa realmente, ou seja, que Deus criou as coisas, que houve um pacto, que esse pacto foi quebrado, que Deus separou um povo para si, que ele mandou um redentor e que esse redentor há de vir. Então, só através da Bíblia que nós sabemos dessas coisas. A Bíblia nos mostra tanto como nós devemos adorar a Deus, mas também como nós devemos viver a nossa vida aqui, como nós devemos levar o nosso casamento, como nós devemos criar nossos filhos, etc. A revelação, agora é importante isso, preste atenção. A revelação geral tem autoridade de nos condenar, a especial para nos salvar. O que isso quer dizer? Deus escreveu 2 livros para nós, a Bíblia e as obras da criação de Deus. Você olha um pôr do sol, a natureza, as árvores, os animais, você chega à conclusão que alguém criou aquilo ali, que Deus criou aquilo ali. Só que essa revelação, que é considerada a revelação geral, ela é apta para te condenar. É o que está lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Então, ninguém pode alegar desconhecimento com relação a isso. Então, a revelação geral ela é apta para nos condenar. Porém, apenas a revelação especial, que é a Bíblia, que tem o potencial de nos salvar. E agora vem aquela perguntinha. Falamos a respeito bastante da Bíblia, da autoridade da Bíblia, da inerrância da Bíblia e tudo mais. Mas e os erros da Bíblia que as pessoas andam falando por aí, que ela tem muito erro, que ela tem muito não sei o que, tal. Eu quero aqui só mostrar para vocês 2 supostos erros que com um estudo apurado você consegue refutá-los tranquilamente. O primeiro deles é a frase que Jesus usa principalmente no Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo. Abra sua Bíblia aí em Mateus 5, 43 e 44, lá diz. Jesus dizendo, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Muita gente vai dizer o seguinte, que Jesus está contrariando a lei de Moisés. Então, vejam o que foi dito e hoje eu digo tal coisa. E elas vão falar o seguinte, não, se ele está contradizendo a lei de Moisés, logo o Antigo Testamento ele aboliu. Então, estava errado. E agora ele substituiu por coisas novas. Mas essa interpretação está
totalmente equivocada. Por quê? Sendo curto e grosso. Quando acabou o Antigo Testamento, você tem um período aí de 400 a 430 anos até o início do Novo Testamento. Então, terminou o Antigo Testamento e iniciou o Novo Testamento. Nesse intervalo de tempo, haviam muitos rabinos, intérpretes da lei judaica. E o que esses intérpretes faziam? Eles pegavam as leis que tinham lacunas e começaram a incluir outras leis, iniciando através da tradição oral e depois essa tradição oral foi escrita. Então eles começaram a incluir coisas nas leis que não existiam na lei de Moisés. Então quando Jesus se refere a ouvistes que foi dito, ele não estava falando a respeito das leis de Moisés, as leis antigas. Ele estava se referindo ao que os escribas, aos que os rabinos, estudiosos da lei, falavam. Então os rabinos começavam a falar diversas regrinhas, e essas regrinhas não estavam na Bíblia, não foram inspiradas. E aí Jesus fala, não, isso aí tá errado. O certo é tal coisa. Tanto é que se você ler esse versículo específico, onde você acha isso lá nos 10 mandamentos ou nas leis de Moisés? Você não acha. Não acha. Principalmente nos 10 mandamentos vai falar o quê? Para você amar o teu próximo. Teu próximo é teu amigo e teu inimigo. Então os rabinos foram lá e incluíram. Então eu amo meu amigo e odeio o meu inimigo. E aí não tem lugar nenhum, Jesus vai lá e fala, isso que eles estão falando dos rabinos aqui, não tem nada a ver. O que importa é amar os inimigos e os amigos. Isso é um dos exemplos dessa tradição rabínica aí que Jesus foi lá e quebrou. Outro exemplo que as pessoas gostam de falar que a Bíblia tem erro por causa disso é o cego de Jericó. Lá em Mateus 20, de 29 a 30, vai dizer: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Percebam a frase, saindo eles de Jericó. Agora, lá em Lucas 18:35 vai dizer: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Opa! Lá em Mateus diz que eles estavam saindo de Jericó. Em Lucas está dizendo que eles estavam se aproximando de Jericó. Tá aí, a Bíblia está errado. Então, a Bíblia não é infalível, a Bíblia está cheia de erro, vamos considerar como livro histórico e está de bom tamanho. Basta também um estudo mais aprofundado para você perceber que ambos os versículos estão certos. Aí você vai me perguntar, mas como que ele pode sair e entrar ao mesmo tempo? Simples. A Jericó, tratada lá em Josué, quando Josué derrotou Jericó, é uma cidade. A Jericó do Novo Testamento é outra. Aí você já está resolvendo o problema. A Jericó moderna de Jesus estava aqui. A Jericó de Josué estava aqui. Então você tem a Jericó antiga, que hoje em dia é onde tem um sítio arqueológico, e você tem a Jericó moderna, que fica a uma distância mais ou menos de 500 metros. 500 metros, 1 quilômetro, essa distância entre uma e outra. Então, se você pensar que o cego estava aqui no meio, olha o cego aqui, o cego está no meio, então ele pode tanto estar chegando na Jericó antiga, ou ele pode estar saindo da Jericó moderna. Tanto faz. Estando saindo, estando entrando, ambas estão corretas. Vejam que um estudo um pouco mais aprimorado te revela essas coisas. Aí fica fácil para a gente refutar quem quer vir apontar erros na Bíblia. Eu apontei só esses dois, mas tem diversos aí. Diversos acusadores, críticos da Bíblia que falam que há erros, aí você vai lá estudar mais aprofundado, você vai ver que o que eles falavam não tem nada a ver. Qual a conclusão que nós chegamos? A Bíblia é inspirada por Deus, ela é indispensável a nós e ela é autoritativa. Nos mostra a verdade sobre Deus, o mundo e nós mesmos. São as verdades que hoje em dia as pessoas tanto buscam. Elas buscam saber do transcendente, mas também elas buscam saber do mundo e delas mesmas. Então, a Bíblia ela traz respostas para todas essas perguntas. Sem ela, estaríamos perdidos. Muitos morreram para preservá-la, para ela chegar onde chegou até hoje. Então, vamos dar mais valor
a palavra de Deus. Qual a aplicação prática que nós tiramos aqui da lição? Primeiro, você pense com você aí mesmo. Será que a Bíblia é sua única regra de fé e prática mesmo? Ou será que você está procurando soluções ou respostas em outras literaturas? Ou em outros meios? Pare para pensar nisso. Pense também sobre o que tem exercido autoridade na sua vida. Será que é a Bíblia? Ou será que é algum canal de YouTube? Será que é alguma página no Facebook? Algum filósofo? Algum jornalista? Algum estudioso? Quem tem exercido autoridade na sua vida? Pense também, será que eu tenho obedecido a palavra de Deus? Ou tenho obedecido o meu próprio coração? Ou tenho obedecido a outras pessoas? Outra pergunta, temos buscado a glória de Deus ou nossos próprios interesses? Pare para pensar a respeito dessa questão também. Será que eu tenho buscado a glória de Deus ou meu interesse? E por fim, vamos dar valor a ela. Ela é a palavra de Deus, ela é o que nós precisamos ter. Então, vamos dar valor à palavra de Deus, vamos estudá-la, vamos nos alimentar com ela a cada dia,